Você sabe quantos irmãos o rei Davi teve? Esta é uma pergunta que gera dúvida em muita gente porque, de fato, há uma discussão a respeito do número de filhos de Jessé, o pai de Davi. Inclusive, tem gente que alega que essa questão envolvendo os irmãos de Davi mostra uma possível contradição bíblica, porque numa parte a Bíblia diz que Jessé teve 8 filhos e, portanto, Davi teria tido 7 irmãos, mas em outra parte o texto bíblico parece indicar que foram 7 filhos no total, já contando com Davi. Mas então, como essa questão pode ser solucionada? Será que existe alguma resposta razoável para essa aparente dificuldade no texto bíblico? É o que nós veremos a partir de agora. Então, assista este vídeo até o final para que você consiga entender essa questão corretamente. Para começarmos o nosso estudo, primeiramente precisamos admitir que sim, é um tanto quanto difícil saber com certeza quantos irmãos Davi teve, pois realmente há algumas dúvidas envolvendo os nomes dos irmãos de Davi mencionados na Bíblia. Mas a maioria dos estudiosos entende que, pelo menos, Davi teve 7 irmãos e 2 irmãs. Eram eles: Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem, Eliú, Zeruia e Abigail. Esses irmãos de Davi são citados na Bíblia nos livros de Samuel e Crônicas no Antigo Testamento, mais precisamente no primeiro livro de Samuel, entre os capítulos 16 e 17, e no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 2 e também no capítulo 27. E daqui a pouco a gente vai analisar melhor esses textos bíblicos. Mas dos irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá, também chamado Simeia, são os mais conhecidos dos leitores da Bíblia. Nós sabemos que, de acordo com o texto bíblico, Eliabe, Abinadab e Samá estavam servindo no exército do rei Saul durante o período em que os israelitas foram afrontados pelos filisteus. Davi tinha a tarefa de levar suprimentos para seus irmãos no campo de batalha, enquanto ainda cumpria suas responsabilidades no cuidado do rebanho de seu pai. Inclusive, Eliabe ficou descontente com Davi quando ele se indignou com o desafio do gigante Golias. E aí, Eliabe acusou Davi de ser irresponsável, presunçoso e maldoso. E aqui vale lembrar também que quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, o profeta ficou impressionado com a aparência e o porte físico de Eliabe e pensou até que ele seria o escolhido de Deus para assumir o trono de Israel. Mas como sabemos, existe sim um debate entre os intérpretes bíblicos envolvendo os nomes dos irmãos de Davi e, consequentemente, a quantidade deles. Isso porque o capítulo 2 do primeiro livro de Crônicas traz uma lista dos filhos de Jessé, pai de Davi, com apenas 7 nomes. Dessa forma, supostamente Davi teria somente 6 irmãos. Veja o que o texto bíblico diz. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. A questão é que, em outra parte, o mesmo livro de Crônicas menciona o nome de um irmão de Davi que não é citado nessa lista do capítulo 2, e trata-se do nome Eliú. Eliú é citado no capítulo 27 do primeiro livro de Crônicas, num texto que registra os chefes tribais de Israel, e que diz o seguinte: sobre Judá, ou seja, como chefe da tribo de Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Então, com base no fato de o nome Eliú ter sido omitido no capítulo 2, alguns estudiosos acreditam que Davi teve 6 irmãos, e que o nome Eliú, que aparece nesse versículo do capítulo 27, provavelmente era um nome alternativo para Eliabe, o filho primogênito de Jessé. Essa interpretação conta com o apoio de alguns estudiosos pelo seguinte: imagina que Eliú é citado apenas nesse texto e justamente como chefe da tribo de Judá, enquanto que nas outras listas dos irmãos de Davi esse nome não aparece. Mas se Eliú for considerado um segundo nome para Eliabe, e sabemos que Eliabe era o filho mais velho de Jessé, então até que faz sentido que ele tenha sido relacionado como o chefe da tribo de Judá. Mas, por outro lado, em outra parte o texto bíblico informa claramente que Jessé tinha 8 filhos homens.
Nesse sentido, a Bíblia diz que Jessé fez passar diante do profeta Samuel seus 7 filhos para ver se entre eles estava o escolhido do Senhor. E até aquele momento, Davi ainda estava no campo apacentando as ovelhas de Jessé e não foi contado entre esses 7 filhos. Dessa forma, se Davi era o 8º filho de Jessé, então, obviamente, ele tinha 7 irmãos. Veja o que o texto bíblico diz no primeiro livro do profeta Samuel. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então vejam que realmente essa questão é um pouco complicada. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar você que tem vontade de se aprofundar no estudo da Palavra de Deus a estudar teologia conosco de forma totalmente online e com uma linguagem simples e objetiva para que você realmente possa entender. Eu vou deixar um link com as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, então continuando aqui o nosso estudo, nós vimos que esse texto do livro de Samuel realmente indica que Jessé tinha 8 filhos, 7 que estavam presentes onde estava Samuel e o 8º filho, Davi, que estava no campo com as ovelhas. E os comentaristas têm abordado essa dificuldade de diferentes formas. Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que a informação de que 7 filhos de Jessé passaram perante Samuel trata-se de um erro de copista. Se isso estiver correto, então sim, Eliú provavelmente deve ser entendido como um segundo nome para Eliabe. Já outros eruditos, por sua vez, defendem que não há uma razão realmente sólida para assumir que a informação de que Jessé teve 8 filhos seja mesmo um erro de copista. Dessa forma, eles acreditam que Eliabe e Eliú eram pessoas diferentes. E talvez agora você esteja pensando: mas então como explicar o fato de Eliú não ser citado nos outros versículos bíblicos sobre os irmãos de Davi? Bom, os estudiosos que adotam essa interpretação observam que o texto do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que indica que Davi tinha 7 irmãos e que ele era o caçula que estava no campo, não é um texto que se propõe a registrar de forma exaustiva os nomes de todos os filhos de Jessé e irmãos de Davi. Na verdade, ao lermos esse texto, percebemos que ele menciona apenas os nomes de 3 filhos de Jessé, ou seja, dos 3 irmãos mais velhos de Davi, e sem mencionar os nomes dos outros, apenas informa que havia ali na casa de Jessé 7 filhos, e Davi não estava entre eles. Já o fato de Eliú não aparecer na listagem dos nomes dos irmãos de Davi do primeiro livro de Crônicas no capítulo 2, pode ser explicado de outro modo. Por exemplo, Eliú pode não ter tido descendência, e por isso seu nome não foi registrado nessa lista que tinha propósitos genealógicos. Observe que o capítulo 2 do primeiro livro de Crônicas basicamente é o registro de uma genealogia, é a lista dos descendentes de Judá. Então, se Eliú supostamente não teve filhos, obviamente ele não poderia ser citado numa lista que tem o propósito de informar a descendência das pessoas que são citadas. Por fim, para terminarmos aqui o nosso estudo, a Bíblia menciona também os nomes de 2 irmãs de Davi, Zeruia e Abigail. Essas 2 irmãs de Davi foram mães de importantes guerreiros do exército de Israel. Zeruia, como sabemos, foi a mãe de Joabe, Abissai e Azael. Já Abigail foi a mãe de Amasa. Mas também existe uma discussão a respeito de Abigail. Alguns acreditam que Abigail era a meia-irmã de Davi, ou quem sabe sua irmã adotiva. Isso porque, em uma passagem bíblica, Abigail é mencionada como sendo filha de Naás. Então, algumas pessoas acreditam que Abigail pode ter sido irmã de Davi apenas por parte de mãe, ou pode ser que Jessé tenha se casado com a viúva de Naás e adotado Abigail. Mas a posição mais aceita entre os estudiosos é a de que Abigail era mesmo irmã de Davi e que o nome Naás era um segundo nome de Jessé. Bom, então isso é tudo que podemos falar sobre os irmãos de Davi. Realmente existe uma dificuldade envolvendo a questão se Davi teve 6 ou 7 irmãos, e como vimos, há diferentes interpretações sobre isso, mas o importante é entender que essa questão é de ordem secundária, ou seja, saber quantos irmãos Davi teve é apenas uma curiosidade bíblica e não um tema central da fé cristã.
Às vezes recebemos aqui alguns comentários quando fazemos esses vídeos de curiosidades bíblicas de pessoas que dizem que estamos perdendo tempo com coisas sem importância. Mas primeiro que nunca é perda de tempo estudar a palavra de Deus. E segundo que para o leitor da Bíblia, principalmente para aquele que está lendo o texto bíblico pela primeira vez, esse tipo de detalhe é importante sim, porque às vezes a pessoa se depara com uma questão desse tipo e fica pensando que há erros ou contradições na Bíblia, o que não é o caso. Então, por aqui, a gente não trata nenhuma questão bíblica com desprezo. E se você está entre as pessoas que gostam deste tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu comentário.